Bom dia, caro aluno, bem-vindo a esta aula de língua portuguesa, na qual vamos abordar a questão dos géneros literários, nomeadamente o narrativo, o lírico e o dramático. Esta é uma aula que combina o vídeo com o áudio. Significa que tu poderás ver, ler informações, mas também poderás ouvir comentários e explicações do professor. A opção de como é que queres acompanhar a aula é inteiramente tua. Podes simplesmente colocar em silêncio a voz do professor e ir percorrendo os slides, lendo, parando para consultar livros, portanto, estabelecendo o teu próprio ritmo, como podes acompanhar a aula ao ritmo do professor. Outra nota importante é que há exercícios a serem resolvidos e nós recomendamos que não passes para as informações seguintes sem primeiro resolver esses exercícios. Depois de os resolveres, aí sim já podes passar para as informações seguintes. No fim da visualização da aula e da resolução dos exercícios, os exercícios devem ser mandados para o professor por via da foto para o WhatsApp que tu já tens e que tens usado. Em relação aos géneros literários, o que podemos dizer é o seguinte: os textos podem ser agrupados em função das suas características no que diz respeito à forma e ao conteúdo. E esses agrupamentos de textos, tendo em conta a forma e o conteúdo, é que recebem o nome de géneros literários. Tentando clarificar mais estes conceitos de forma e de conteúdo, portanto, é importante que se saiba que todo o texto tem uma componente formal e outra componente do conteúdo. Na componente formal encontram-se aspectos como se o texto está em prosa, se está em verso, se o texto usa frases simples, se usa frases complexas, se o texto é ou não rico em figuras de estilo, se o texto tem rima, se não tem rima. Portanto, estes aspectos todos que têm a ver com a maneira como o texto foi escrito é que nos remetem para a forma. Agora, o conteúdo tem a ver com a mensagem, com a ideia, com os acontecimentos, com os fatos que são apresentados no texto. Portanto, aquilo que é a essência da mensagem do texto é que diz respeito ao conteúdo. Mas recorda-te sempre, para definir ou para decidir se um texto se enquadra neste ou naquele género literário, é preciso combinar a forma com o conteúdo, ou seja, a mensagem com a maneira como essa mensagem é apresentada. Para clarificar melhor o que dissemos atrás, apresentamos aqui dois extratos. Um extrato de um soneto de Rui de Noronha e um extrato de um poema épico de Luís de Camões. Portanto, Rui de Noronha é escritor moçambicano e Luís de Camões, escritor português. Nota, os dois textos estão em verso. Entretanto, não são os dois líricos, ou seja, os dois textos são de géneros literários diferentes, apesar de ambos estarem em verso. Se olhares para o texto que está à tua esquerda, que é o texto de Rui de Noronha, se leres o texto, vais perceber que há aqui um sujeito lírico que expressa os seus sentimentos de dor, de amor, ou dor relacionada ao amor, como quiseres. Então, este texto é um texto lírico, porque combina o verso com a expressão de sentimentos. Enquanto o texto da direita, apesar de estar em verso, nela narra-se, relatam-se acontecimentos que têm a ver com a atracagem de uma embarcação e a aproximação da embarcação pelas pessoas, pela população ou pelas pessoas que vivem nessa região. Portanto, aqui conta-se uma história. Logo, não é um texto lírico, é um texto narrativo, só que está em verso. Então, isto é para perceberes que não basta estar em verso ou em prosa para se decidir se um texto é lírico, é narrativo ou é dramático. É preciso ver também o conteúdo. Exprime sentimentos, é lírico. Relata acontecimentos, é narrativo, estando ele em verso ou em prosa. Então, este quadro tenta fazer um resumo daquilo que já te foi apresentado em relação a esta questão da combinação entre a maneira como o texto é apresentado, isto é, a forma, e aquilo que o texto diz, que é o conteúdo. Então, o gênero narrativo, bem,
pode ter ambas as formas, pode estar tanto em verso como em prosa. O conteúdo vai ser sempre este. Vamos ter sempre a narração, o relato de ações, o relato de acontecimentos. Agora, entre as diferentes manifestações, entre os diferentes tipos de texto, aqui damos o nome aqui de formas ou espécies, que podem ser consideradas ou que podem ser enquadradas no gênero narrativo, é que podemos encontrar o poema épico, que é em verso, por isso que está aí com um asterisco. Depois temos a epopeia, a fábula, o conto, a novela, o romance, a lenda, o mito, entre outros. Estes são normalmente em prosa. Então, o poema épico aqui é o único texto do gênero narrativo que costuma estar, é tradicionalmente apresentado em verso. O mesmo se pode dizer em relação ao gênero lírico. Ao nível da forma, tanto podemos ter o verso como podemos ter a prosa. O texto lírico em verso é aquilo a que se dá o nome de poesia. Poesia integral significa que ele é todo ele poesia. Enquanto o que está em prosa dá-se o nome de prosa poética. Portanto, é um texto escrito em parágrafos, mas é lírico. Então recebe o nome de prosa poética. Tanto o texto em verso como em prosa, no que diz respeito ao conteúdo, temos sempre a expressão de sentimentos, de emoções. E no que diz respeito às espécies, às formas, poderemos ter o soneto, a canção, a cantiga, a ode, entre outros. Portanto, o que quer dizer isto? É que o soneto, a cantiga, a ode, o hino, a égloga e por aí em diante são textos que pertencem ao gênero lírico. Por quê? Porque todos eles expressam sentimentos ou emoções, quer estejam em verso, quer estejam em prosa. Por fim, temos o gênero dramático, que também pode estar em verso ou em prosa. Mas nota, chamamos sempre a atenção. O asterisco, quer no narrativo, quer no lírico, quer no dramático, quer dizer o quê? Quer dizer que há poucas manifestações desse gênero nesta ou naquela forma. Por exemplo, no caso do texto dramático, estamos a dizer que há poucas manifestações do texto dramático em verso. Em relação ao lírico, dizemos que há poucas manifestações do texto lírico em prosa, mas não quer dizer que não as haja. Há, só que não é a forma mais rica de manifestações deste gênero. Voltando ao gênero dramático, então dizemos que no seu conteúdo, o essencial do texto dramático é a representação em palco. Tanto o dramático como o narrativo tem a ver com acontecimentos, com ações. Agora, o que identifica o gênero dramático é esta representação. Significa que vamos ter atores a representarem. Enquanto no narrativo nós temos um narrador que nos relata os acontecimentos e depois personagens que agem, mas sendo sempre seres fictícios, no texto dramático nós vamos ter pessoas reais a representarem as personagens. Então a essência do texto dramático é a sua representação no palco. E entre as formas ou espécies literárias podemos encontrar o auto, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, que é uma combinação entre a tragédia e a comédia, a farsa, o drama, o teatro épico, entre outros. Portanto, não quer dizer que sejam só estes. Por isso que temos aí reticências. Há mais gêneros, ou mesmo há mais espécies do gênero dramático, como há mais espécies do lírico, como há mais espécies do narrativo. Para enfatizar ainda mais esta questão da prosa e do verso na identificação dos gêneros literários, trazemos aqui dois exemplos. O texto 1 é um texto dramático em verso, já dissemos que isto não é comum, mas acontece, e o texto 2 é um texto lírico em prosa, portanto é uma prosa poética. O texto da esquerda, que é de um autor português chamado Gil Vicente, é um auto. Os autos deste autor, de Gil Vicente, eram sempre apresentados em verso. Nota, apesar de ser um texto dramático, temos aqueles elementos próprios da versificação. Estamos a falar de rimas. Se observares bem, fizemos questão de destacar as rimas a cores. Bem? E o texto da direita, que é uma prosa, e nota, por ser uma prosa
poética, ou seja, com algumas características do texto lírico, também tem a rima, apesar de não estar apresentado em versos. Né? Temos também a rima. Temos parágrafos, mas ainda assim o escritor tenta apresentar nesta prosa alguns elementos que são próprios do texto lírico. No caso, esta semelhança de sons no final das frases. No caso concreto, não vamos dizer no final dos versos, mas é no final das frases. Portanto, isto aqui é uma prosa poética. Portanto, é um texto em prosa, mas que tem elementos próprios do texto em verso. A rima, a sonoridade, a riqueza em termos de figura de estilo e por aí em diante. Só que apresenta parágrafos, períodos e por aí em diante. Portanto, temos chegado aqui. Vamos recordar-lhe, por favor, vai parar, vai ler as questões e vai resolver. Tens que saber que, havendo dúvidas, podes apresentar ao professor. O professor vai estar disponível no tempo em que a tua aula tem que acontecer. Nessa altura, o professor vai estar disponível para resolver as suas dúvidas. Estamos a dizer que àquela hora das 17h05, o professor vai estar disponível para responder às dúvidas que tiveres durante a resolução desta atividade. Portanto, espera-se que esta aula seja vista por ti no tempo em que devias ter a aula de língua portuguesa hoje, quarta-feira. Agora, procurando ver, assim, de forma breve, cada um dos 3 gêneros. Tivemos até aqui a ver as questões gerais dos gêneros literais. Agora vamos olhar para cada um dos gêneros, de modo a depois podermos avançar para a diferenciação entre os gêneros. O gênero narrativo já é do teu conhecimento, aliás, as últimas aulas que tivemos foi em relação a este gênero. Portanto, essencialmente, o gênero narrativo consiste na presença de um ser, a que se dá o nome de narrador, que narra fatos, apresenta as personagens e estas têm a responsabilidade de fazer desenrolar as ações da história. É comum o texto narrativo estar em prosa, mas também pode estar em verso, como já vimos lá. No caso, chama-se narrativa versificada. Entre as espécies deste gênero, nós encontramos as que são apresentadas aqui, quer ao nível da literatura oral, que são o conto, a fábula, a lenda, o mito, quer ao nível da literatura escrita, que são a biografia, a epopeia, a novela, o romance, a crônica, e atenção, dizemos uma vez mais, não são os únicos. Há mais que não estão aqui apresentados, só quisemos trazer aqui os exemplos mais comuns, aqueles que tu conheces, que é para saberes enquadrar esses textos no seu respectivo gênero. Em relação ao gênero lírico, voltamos a enfatizar, é um texto que geralmente está em verso, mas pode estar em prosa, é o caso da prosa poética, e a essência deste gênero é a expressão de sentimentos, a expressão de emoções, daquilo que vai na alma do sujeito lírico. E recorda-te disto, enquanto no texto narrativo nós falamos em narrador, que é quem apresenta, quem relata os acontecimentos, aqui falamos de sujeito lírico, que é quem expressa os seus sentimentos. O sujeito lírico também pode se chamar eu lírico, ainda podemos chamá-lo de sujeito poético, atendendo que o texto lírico é simultaneamente poético. Entre as formas ou espécies que se enquadram neste gênero, conforme já vimos, temos a canção, a cantiga, a elegia, a ode, o soneto, a esparsa, a égloga. Vão ter diferenças neste ou naquele aspecto, mas todos unem-se no fato de serem textos em que há um sujeito lírico que expressa os seus sentimentos. Por fim, temos o gênero dramático, que, conforme já vimos, também pode estar quer em prosa, quer em verso, sendo que a sua essência vai estar na representação, na dramatização, na existência de atores que vão encarnar personagens e realizar ações fingindo ser essas personagens, sejam elas animais
objetos ou pessoas. Portanto, podemos ter uma pessoa a fingir ser um cão, a fingir ser um objeto, ou a fingir ser uma outra pessoa que não ele. Portanto, isso chama-se encarnar e representar uma outra entidade. Então, entre os textos que têm por essência a representação de acontecimentos, nós podemos encontrar o auto, que, conforme já vimos, este é o texto dramático que essencialmente está em verso, mas temos a comédia, temos a tragédia, temos a combinação entre a tragédia e a comédia, temos a farsa e temos o teatro épico. Não te preocupes com as características específicas de cada uma das formas, haverá eventualmente um momento para tratarmos disto. A nossa preocupação de hoje era apenas dar assim as linhas gerais de distinção entre os três principais gêneros literários, nomeadamente o narrativo, o lírico e o dramático. Portanto, vamos para a última atividade desta nossa aula de hoje, em que vais primeiro ler muito bem as questões, resolvê-las. Depois, se quiseres, podes ir para trás consultar. Voltamos a recomendar que resolvas primeiro, tendo em conta aquilo que já guardaste na tua cabeça. E só depois poderás ir consultar para ver se a tua resolução está ou não correta. E uma vez mais dizemos, as tuas dúvidas podem ser apresentadas durante o tempo em que devias ter esta aula. Então, depois disso, fazes a foto da informação e mandas para o professor. Muito obrigado pela tua atenção e não te esqueças que a tua próxima aula é na sexta-feira. E nessa altura também o professor estará à disposição para responder às tuas questões, às dúvidas que surgirem nas atividades que te serão mandadas nessa altura. Boa estadia em casa e, uma vez mais, muito obrigado pela tua atenção.